Otílio Rodrigues, o que é o liberalismo na economia? Como é que ele se efetiva, Otílio? Primeiro, eu quero agradecer as diversas manifestações que eu recebi de pessoas que gostaram das reflexões que foram feitas no programa anterior, né, na semana passada. E aí, como se dizia antigamente, né, atendendo a pedidos, vamos continuar com esse tema. Já que nós falamos do liberalismo político, vamos falar do liberalismo econômico. Isso tudo, Erivan, dentro daquela lógica de que é fundamental para o cidadão entender o mundo que nós vivemos, né, as ideias, o que orienta as pessoas. É importante a gente compreender também, né, nunca esquecer como tudo começou. Eu penso que é fundamental para um cidadão poder se posicionar criticamente diante da realidade que se depara, que ele compreenda, em certa medida, dentro das limitações, o processo histórico e que a gente nunca esqueça as origens, como que as coisas aconteceram. A humanidade, ela evolui, é uma série de acontecimentos cumulativos que vão se sucedendo. E aí a gente, hoje, no presente, a gente se depara com uma realidade, é fundamental que a gente entenda como é que se chegou nesse ponto atual, né? De onde nós viemos? O que aconteceu? Quais foram as causas? Quais foram os fenômenos que encadearam para chegar na realidade que nós estamos hoje? Gostando ou não gostando, é importante que a gente compreenda o que aconteceu ao longo da história. Nesse sentido, eu sei que nem todos tiveram o privilégio que nós tivemos de ter bons professores que nos estimularam a gostar de pensar, a gostar de refletir, a gostar de estudar, a gostar de ler. Foi divulgado agora o nosso querido Brasil. Entre os 30 países desenvolvidos economicamente, está na última colocação no IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. E isso nada mais é consequência, fruto do quê? Fruto da falta de educação, da ignorância, dessa apatia das pessoas de quererem entender, compreender, estudar, analisar, ver o que está acontecendo. E então, para contrapor um pouco isso que está aí, vamos refletir um pouco sobre a história, sobre os acontecimentos, sobre as causas, sobre as consequências. Então, algum tempo atrás, né, não faz muito tempo, chamar alguém de neoliberal era um insulto, uma agressão. Entretanto, as pessoas desconhecem e ignoram todas as conquistas. O que é ser liberal na economia? O liberalismo nasceu, ele se originou como uma reação ao absolutismo dos reis, do antigo regime. E no campo político, ele foi uma reação ao poder ilimitado dos reis. No campo econômico, ele também foi uma reação ao modo econômico que existia naquela época, no século XVI, no século XVII, que era o mercantilismo. Naquela época, a economia era governada praticamente pelas decisões dos reis. Se pregava que o objetivo de uma nação seria enriquecer, acumular metais, né? E para isso, a estratégia era investir no comércio, aumentar o comércio de modo a se comercializar com as nações, para que você exportasse muito e importasse menos, para você acumular um superávit, né? Um resultado favorável na balança comercial entre os países. Era essa a ideia que existia, em termos econômicos, nessa fase que precedeu a origem do liberalismo. O liberalismo, como um conjunto de ideias econômicas, né, na parte da economia, teve então sua origem no liberalismo político, que por sua vez teve sua origem num contraponto à intolerância religiosa e às guerras religiosas que aconteceram principalmente na Inglaterra e na França. E na economia, eu listaria aqui 3 pilares fundamentais para a gente refletir, entender, compreender o que é o liberalismo. Primeiro, é a mínima intervenção do Estado nas atividades econômicas, né? Um Estado mínimo, né? O segundo seria a autorregulação, a famosa mão invisível de que falava
o grande filósofo que é considerado o pai da economia, Adam Smith, que publicou um livro em 1776 chamado A Riqueza das Nações. O que é a mão invisível? Você pode deixar que o mercado se autorregula, não precisa um burocrata oficial de governo, seja ele qual for, para definir o que produzir, quanto produzir, quem produzir. Pode deixar que a economia, se você criar as condições privilegiando, assegurando a liberdade individual, o próprio mercado ele se ajusta, ele se adequa, né? Isso tem se mostrado o melhor regime dos últimos 300 anos. Esse é um dos pilares, e o terceiro pilar que eu listaria seria o livre comércio, né? A atividade econômica tem que ser livre, cada um tem que definir o que quer fazer, o que deseja fazer, e o próprio mercado ele vai aprovar ou desaprovar. Então eu listaria também quais são as ideias fundamentais do liberalismo econômico. Primeiro, é uma crença no progresso, né? Isso é uma ideia que alimentou o liberalismo e ainda hoje alimenta. É acreditar que nós estamos melhorando do ponto de vista econômico. Se você pegar os países desenvolvidos nos últimos 300 anos, aqueles que adotaram o regime liberal, eles têm melhores condições de vida, qualidade de vida, é um pilar fundamental. E um outro é o sistema de preços. Ele regula a economia, tanto do ponto de vista de quem produz, quanto do ponto de vista de quem consome. Se uma coisa está cara, você não compra. Se uma coisa não dá lucro, nenhuma empresa vai produzir. Então, esse sistema de preço é uma ideia fundamental do sistema econômico liberal. O sistema de preço ele orienta quem produz e quem consome. Se eu vou no posto de combustível e está caro, eu não compro. Eu economizo, eu reduzo o meu consumo. Se eu vou produzir um bem que não me dá lucro, eu não vou produzir. Então, seriam essas assim, rápidas colocações para a gente pensar o sistema que nós vivemos hoje no mundo e no Brasil. Quais seriam as outras vantagens ou avanços do liberalismo econômico, considerando o cenário atual? Basta você colocar uma questão bem simples. Alguém gostaria de viver em um regime onde não existisse a liberdade? Eu creio que é o grande valor que a gente tem que preservar. A liberdade de ir, a liberdade de vir, a liberdade de expressão, a liberdade de fazer o que achar que seja melhor. Uma das ideias liberais que também eu valorizo é a questão da competição. É um valor para o liberalismo, que o sistema competitivo é uma maneira de a gente melhorar. Melhoram as empresas, melhoram as pessoas, melhora o país. É claro que ninguém está defendendo isso em termos absolutos e extremados. Existem alguns pontos que também são questionáveis. Ninguém está defendendo isso em absoluto. Mas a lógica da competição tem estimulado, e se você pega qualquer indicador social, econômico, e você compara o que aconteceram nos países de economia liberal nos últimos 300 anos com o passado, ou compara com outras nações que não adotaram esse tipo de sistema de produção, você percebe uma discrepância enorme. Então eu listaria a liberdade e eu listaria o progresso baseado na competição e o desenvolvimento econômico, tecnológico e tudo mais. Tem alguns senões aí, né, no liberalismo, Otílio. Quais seriam esses senões? O liberalismo também tem seus problemas, tem suas limitações, né? Como qualquer atividade humana, né? Qualquer ideia humana é imperfeita, nada é perfeito. Então eu listaria também 3 pontos que são os senões que você fala. Primeiro, é que esse regime liberal, né, é preciso ter muito cuidado que a lógica de acumulação capitalista, ele induz, ele leva o movimento todo a uma concentração, né? E assim, de grandes empresas, né? E isso é perigoso. Uma outra questão é a competição desleal, né? Então é importante também, nós vimos que quem estudou história sabe que lá nas origens do capitalismo, da Revolução Industrial, houveram muitos abusos, né? Então tem que se ter também muito cuidado com isso, e ninguém vai defender aqui em termos absolutos, né? Um outro eu colocaria o terceiro senão, é a questão da desigualdade, né? É claro que é um regime que está apoiado, uma outra ideia liberal, a questão da meritocracia, que é um dos fundamentos
desse regime, né? Então, que o melhor ganhe mais, isso é uma questão delicada, complicada, né? Que precisa ser refletida pelos governos, pela sociedade, pelas instituições, de como estabelecer algumas regras para que dê uma certa, para que minimize esse problema da desigualdade. Isso não se pode ignorar, que a humanidade como um todo está melhorando, em termos de qualidade de vida, expectativa de vida, saúde, educação, e todos os indicadores de qualidade social, provas inequívocas de que a humanidade está melhorando nesse sentido. Porém, a desigualdade aumentou. Então, esse é um outro senão do regime liberal econômico, Erivan. Como é que o liberalismo poderá vencer esse senão aí da desigualdade muito elevada, sem perder os fundamentos e aquilo que de bom é, digamos assim, característico desse sistema da economia liberal? Muito bem, essa é uma boa questão e que demandaria aí dias e dias de estudos, análise e reflexão. Mas é uma boa questão para a gente pensar aqui, como cidadão. A resposta não tem uma resposta absoluta, do meu ponto de vista, né, limitado. Diria que a gente recuperar as ideias iluministas, a fé na razão, como um modo de a gente superar os desafios materiais que as sociedades humanas enfrentam. A fé na ciência, na razão, na educação, no debate livre, sem esse acirramento. Então, eu acho que a solução, e aí a palavra que você colocou, a superação desses problemas, eu penso que aconteceria na medida da gente resgatar essas ideias baseadas na reflexão humana, na razão, para entender, compreender, equacionar os problemas, e num debate livre, onde esse valor liberal que é fundamental, chamado liberdade, onde cada um possa expressar os seus pontos de vista, sem antagonismo, sem essa coisa ruim de querer se eliminar aquele que pensa diferente. Eu acho que a solução viria por esse caminho.